Seja bem-vindo ao programa Cajado de Papel. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre marketing e fé cristã. E nós estamos recebendo o Kaique Fernandes. Kaique é graduado em design gráfico, ele é especializado também em gestão de marketing e inteligência digital, é o coordenador estratégico da escola Invisible College de Teologia e também serve na igreja Farol Esperança. E uma parte boa do currículo do Kaique também é que é casado com a Bruna. Kaique, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui, te conhecer pessoalmente e poder bater esse papo com você. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um privilégio poder estar aqui, a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão pouco falado, e eu agradeço pelo espaço e pela oportunidade para a gente conversar. Excelente. Kaique, nós estamos na era da conectividade, talvez de uma forma muito especial. Para a nossa geração, sem dúvida, é um momento mais conectado, mais plugado. Sobretudo depois desses 2 últimos anos aí, a gente teve talvez um amadurecimento das comunicações, uma emergência com relação a como se conectar, e estamos talvez numa virada de página com o mundo digital, metaverso para lá, redes sociais para cá. Estamos num momento realmente muito conectado. E como discípulos de Jesus, nós trabalhamos com comunicação desde o início da igreja. Como é que é isso para a vida de alguém que trabalha e pesquisa sobre marketing como você? Então estou te chamando aqui hoje para a gente bater um papo um pouco técnico, mas também um pouco teológico sobre o envolvimento com o marketing, com a comunicação. E eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho isso aí, tá bom? Beleza. Eu quero te fazer uma primeira pergunta então. Kaique, você como alguém que estudou e se preparou formalmente, o que é marketing? Como é que você definiria isso? É a mesma coisa que publicidade? Ou tem muita diferença? E quais são os distintivos aí? Tá, o marketing, quando a gente está falando de uma forma bem geral, tem várias definições possíveis, né? Até porque é uma ciência, e como sendo uma ciência, depende de qual abordagem, de qual autor que está definindo. Então, é um conceito assim, que ele vai se refinando e vai mudando ao longo do tempo. Sem querer trazer uma coisa muito técnica, muito acadêmica, assim, mas a gente pode entender marketing como uma área de estudo e de mercado que lida com a criação e a oferta de troca de produtos e serviços. Então, falando de uma forma muito simples, a proposta do marketing é oferecer algo para alguém em troca de algo que esse alguém vai dar, seja um recurso financeiro, seja o tempo dessa pessoa, seja algum recurso que a pessoa está disposta a oferecer por algo que ela precisa. E o papel do marketing nisso tudo é fazer toda a gestão dessa troca entre esses dois atores, né? Entre uma empresa, por exemplo, ou uma instituição que está oferecendo algo, seja um produto, seja um serviço, e alguém que demanda desse algo. De forma geral, seria isso, assim, seria... E aí o marketing, a gente, popularmente falando, tem muito uma ideia que marketing é só vender coisas, né? Marketing para, eu quero vender mais, eu vou atrás do marketing. Quando, na verdade, o marketing, ele lida com todo o processo. Então, ele vai desde, por exemplo, questões ligadas à logística, ligadas a, por exemplo, escolha de onde minha empresa vai estar, ou onde minha loja vai estar dentro da cidade, de um lugar que ela possa estrategicamente atender o público dela. Vai desde a questão de precificação, e aí começa a ter umas, não barreiras, né, mas tangenciando outras áreas, como a administração, economia, a própria comunicação, design, a publicidade. Então, o marketing é essa área geral que faz fronteiras com várias outras áreas para fazer toda essa gestão desse processo de oferecer e promover trocas de produtos ou serviços com as pessoas. De forma geral, seria isso. E a publicidade não é minha área, então eu vou só me arriscar aqui a uma definição, não uma definição, mas tentar diferenciar um pouco mais. Mas a publicidade está muito mais ligada com a comunicação, com comunicar algo para alguém. E claro, como eu falei, o marketing ele intercede com essas duas coisas, né? Então, naturalmente, tem publicidade envolvida no processo de marketing, mas a publicidade está mais voltada para essa comunicação com viés estratégico, enquanto o marketing está voltado mais para o processo como um todo, não apenas para comunicar ou não apenas para vender algo para alguém. É como se então o marketing ele visasse a conversa dos interesses e a gente tivesse a publicidade talvez um pouco mais na ponta desses interesses, já chegando no público-alvo ali para ser captado, para ser recebido. Exatamente, acho que essa é uma boa forma da gente entender isso. Eu te fiz essa pergunta porque a confusão ela é muito comum de acontecer, né? E hoje, como eu disse, nós estamos num momento de muita conexão
como o nosso assunto aqui, esse espaço, ele é voltado para a igreja, voltado para a nossa geração de pastores. Esse é o intuito desse espaço que eu estou abrindo aqui. E nós, como comunicadores, estamos vendo as igrejas lidarem muito com a oferta de serviços de marketing digital, marketing para rede social. Então, é uma demanda hoje, vamos colocar na palavra mercadológica, tá hoje na boca do povo, tá nos usos. E a gente tem uma associação do marketing nem sempre muito boa. A figura do marqueteiro não é uma figura, às vezes, muito bem quista ou num primeiro momento bem recebida. Porque é fácil confundir a figura do marketing como uma figura de manipulação, de persuasão a qualquer custo. Como que é isso, Kaique? Pelo que você disse, a gente está falando de troca de interesse. Por que a figura do marqueteiro é tão mal vista, tão comumente mal vista, assim, como alguém que vai me enganar, vai me iludir? É isso que, quando a gente está lidando com marketing, está se envolvendo? É com isso? É com esse tipo de coisa? Então, eu penso em algo, assim, para explicar um pouco isso que você me perguntou, e algo que já se repetiu ao longo da história, inclusive, então não é uma novidade. Se a gente for olhar dos últimos anos para cá, sei lá, os últimos 10, 5 anos, a gente teve um boom do chamado marketing digital, né? Que é a ideia de promoção de infoprodutos, curso online, você se viabilizar através de rede social e tudo mais, e nada contra isso. Sim. Só que quando esse boom acontece, e aí surgem os chamados gurus do marketing e tudo mais, né? Que são as pessoas que ensinam outras a fazer tudo isso, a usufruir desses recursos, tem duas questões que a gente pode pensar. Por um lado, um aspecto positivo, no sentido de tornar a pauta acessível, tornar a pauta popular, ou seja, popularizar o marketing, trazer para as pessoas a importância disso, trazer para as pessoas o reconhecimento de que não basta simplesmente eu querer abrir um perfil no Instagram e querer vender de qualquer jeito, porque não vai funcionar, tem formas certas de fazer isso, metodologias, recursos. Então, por um lado, esse movimento de boom, de gurus do marketing, eles contribuem popularizando. Por outro lado, e aí onde que eu quero chegar, tem o problema de muitas vezes faltar um rigor em termos de tanto das definições quanto um rigor em relação à prática. Sim. E aí começa muita gente que nunca talvez pisou numa academia para estudar de fato e entende um pouco de alguma coisa e começa a querer ensinar outras pessoas, e aí começa uma reprodução da reprodução da reprodução e vira um telefone sem fio, assim, e aí começa as distorções, né? Eu acho que isso que é um problema, e isso não é uma coisa nova, isso já aconteceu, por exemplo, quando a gente pega nos Estados Unidos, década de, sei lá, 70, 80, teve um movimento parecido, não com o digital especificamente, mas um movimento de gurus, né, do marketing que popularizou, mas ao mesmo tempo trouxe essa confusão de conceitos, de ideias, e aí começa a ter associações erradas. E hoje eu vejo que acontece muito isso, assim. Então, dada essa popularização, que tem seu aspecto positivo, mas que é meio feita de qualquer jeito e a qualquer custo, aí acaba tendo essas associações negativas, né? Que o papel do profissional de marketing é manipular as pessoas, é fazer com que elas comprem o que elas não precisam, é contribuir para o consumismo, e começa uma série de associações que não necessariamente elas são coerentes, ou pelo menos não no seu todo. Claro, a gente pode tecer algumas críticas, falar de algumas práticas que realmente não são tão interessantes, mas é importante ficar claro que o papel do marketing não é, por exemplo, manipular as pessoas, né? Não é importante fazer uma distinção, por exemplo, entre manipulação e persuasão. Acho que é muito importante isso. Sim. Porque manipular é você enganar alguém, é você pegar algo, fazer uma falsa promessa, por exemplo, ou fazer um contrato que ele é malicioso, que ele vai causar problemas para aquela pessoa que está do outro lado, e isso é manipulação. Você está manipulando, você está enganando, você está agindo com falsidade, com mentira. Inclusive é pecado isso. Enquanto a persuasão é você tentar convencer alguém de algo, e isso não tem problema nenhum, você apresentar as razões, os motivos pelo qual aquele algo é bom para aquela pessoa, e a pessoa toma a decisão se ela realmente acha ou não aquilo. Então é importante a gente distinguir isso para desassociar, né, o papel do profissional de marketing como essa pessoa manipuladora, sendo que na verdade não é isso. Se a gente for pegar os teóricos do marketing, se a gente for sentar numa aula de marketing de uma instituição séria, né, de uma universidade, de um curso sério de verdade,
em momento algum isso vai ser ensinado, né? E eu falo isso porque eu sentei, eu falo isso porque eu leio esses autores e não é ensinado isso. Pelo contrário, né? A ideia é que seja sempre a postura mais ética, mais coerente, mais adequada possível, tentando contribuir com a pessoa que está do outro lado, tentando levar até ela aquilo que ela de fato precisa e não simplesmente enganá-la, não simplesmente fazer com que ela compre algo por comprar e só pensando num, vamos dizer assim, num benefício próprio, assim, né? Não é isso a ideia. Então, acho que tá muito por aí, assim. Kaique, excelente. Então, eu tô vendo que o marketing, ele tá muito perto da comunicação, da ciência da comunicação, da estratégia de comunicação. E como eu disse no início, isso tem tudo a ver com igreja, tem tudo a ver com movimento cristão, tem tudo a ver com o cristianismo em si. Desde o princípio, Deus se revelou comunicando de forma inteligível. Ele nos deu tarefas culturais envolvendo a comunicação. O povo de Deus se desenvolve ao longo dos testamentos bíblicos com não apenas recebendo comunicação de Deus, mas também comunicando em nome de Deus. Eu estou indo muito além dos profetas, eu estou falando aqui também do povo de Deus ali na tarefa de ensinar os filhos, de comunicar com os povos vizinhos, com os povos locais, com as pessoas. Ou seja, o tempo inteiro a comunicação da fé, a comunicação do que se crê e do que se aprendeu de Deus esteve no DNA do povo de Deus, estruturalmente falando. E a gente chega no Novo Testamento, a igreja se formatando como a gente talvez mais conhece hoje, a igreja tomando ali seus moldes que vai dar os pilares para o movimento missionário, o movimento cristão ao longo dos séculos até chegar à nossa geração, e a comunicação continua sendo o nosso papel principal. E às vezes eu vejo que falhamos um pouco em pensar comunicação quando não levamos ela tão a sério quanto deveríamos, embora estejamos comunicando o tempo todo. E por a sério eu tô falando exatamente desse valor que você traz pra gente da parte técnica, de estudar, de ver como é que a comunicação deve acontecer, o pensamento estratégico envolvendo a comunicação. Então, esse é o papel do marketing, é pensar estrategicamente a lida de interesses envolvendo a comunicação. É uma boa forma de resumir? Sim, acho que a gente pode resumir nisso, sim, não só a comunicação em si, acho que até mais do que ela, mas englobando ela também, né? A gente pensar que, por exemplo, você falou a questão das igrejas, né? A gente pode pensar, beleza, mas a igreja, em tese, não vende nenhum produto comercialmente falando, né? Claro, está oferecendo algo para as pessoas, né? Mas não está vendendo, ela não chega e, compre esse pacote de acesso ao culto, por exemplo. Não existe isso. Tem igreja que vende. Mas não deveria, né? Normativamente, biblicamente falando, a igreja não faz isso. E aí, a gente pode pensar, então para que serve o marketing para um lugar que não está vendendo nada, né? Sim. E aí a gente pensa, por exemplo, que existe uma área do marketing que é o chamado marketing social. Que qual que é a diferença do marketing convencional para o social? Eles usam, em tese, o mesmo referencial teórico, a mesma metodologia, a mesma abordagem, mas o marketing social não quer vender nada, ele quer promover alguma coisa. E aí, por exemplo, quando a gente pensa, a gente está, por exemplo, num momento de pandemia, né, saindo dela quase, se Deus quiser, a gente pode usar o marketing social, por exemplo, para incentivar a vacinação das pessoas, que é uma coisa boa, que vai contribuir com o bem comum, e fazer com que essa ideia se propague, chegue até as pessoas e mostre o porquê que elas devem se vacinar. E aí, como eu tinha falado, o marketing não tem a ver só com comunicação. O marketing ele também estrutura, por exemplo, a logística disso, a logística de uma campanha de vacinação, por exemplo. Isso é um interesse do marketing, pensar a logística, onde vão ser os pontos estratégicos de vacinação, onde que tem uma maior concentração de pessoas e lá a gente poder ter um lugar que vai receber essas pessoas, vão ser vacinadas. Como que isso está integrado dentro da mídia, das campanhas que são publicadas. Então, o marketing é essa área que ele faz toda essa gestão do processo como um todo, no qual inclui a comunicação, mas não apenas. E aí, então, pensar isso para a igreja pode ser também uma coisa positiva, né? Embora muitas pessoas talvez achem que, nossa, marketing e igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente tem que se dissociar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, que o simples fato de a gente fazer um post para divulgar o culto que vai ter domingo, 11 horas da manhã, isso, ainda que de forma inconsciente e sem sei lá, base técnica, isso de certa forma já é um processo de marketing. Sim. Só não é algo formal e nem conscientemente falando. Então a gente pode usar do marketing para fazer com que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está promovendo, a mensagem que a gente está comunicando, chegue a mais pessoas, chegue nas pessoas
certas, de certa forma, né? Claro que a gente sabe que, em última instância, não depende da nossa própria capacidade, né? Nós, enquanto cristãos, nós reconhecemos o agir de Deus nisso, o papel do Espírito Santo nesse processo todo, mas nós entendemos que são ferramentas legítimas, né? Que nós podemos usar para contribuir com a missão da igreja, não para achar que o marketing vai convencer as pessoas a se tornarem cristãs e entregarem sua vida para Cristo, mas é uma ferramenta legítima que a gente pode usar e não precisa ter essa dicotomia de achar que eu só oro para Deus trazer as pessoas, ou não, eu confio na técnica. A gente pode fazer as duas coisas, a gente pode ter um trabalho bem feito, né, bom, que glorifique a Deus e ao mesmo tempo clamando a Deus para que Ele faça a sua obra, né, para que Ele traga as pessoas, para que essa comunicação chegue até as pessoas certas. Então essas duas coisas não precisam estar degladiando, né? A gente pode usufruir de ambos. Legal. Minha mãe costuma sempre escrever algumas orações por mim. Eu tenho o privilégio de ter uma mãe que ora pelo ministério do filho e eu sei o valor disso, mas eu queria destacar uma frase da oração dela, que estou te escutando e estou aqui lembrando disso, e do ministério de Paulo, por conta dessa ligação. Minha mãe sempre ora e eu achei interessante ela destacar a seguinte expressão: Deus, dê estratégia para o meu filho. E as primeiras vezes que eu me deparei com essa oração dela, eu achei um tanto quanto técnica, talvez até um pouco fria. E hoje eu olho para essa oração dela com muito carinho, porque é bem recorrente. De vez em quando, assim, eu digo que ela manda mensagens pelo telefone e tá lá a oração dela: Deus, dê estratégias para o meu filho. E ao ver você falar sobre esse valor do marketing, eu vejo ele enquanto estratégia mesmo, né, Kaique? Nós devemos, inclusive, levar em oração, em dependência do Espírito, em dependência da ação de Deus na cidade e para além da cidade, ao apresentar estratégias para ser uma igreja presente, ser uma igreja relevante, ser uma igreja que conecta, que fala com aquele público-alvo, com aquela geração, no mínimo, né, com aquela geração. Então, eu estou te escutando e estou entendendo que o valor do marketing, portanto, para a nossa geração de missionários, de discípulos, e enquanto igreja, é o valorizar, o respeitar mais o pensamento estratégico para estar como igreja presente. Sim. E aí, como você disse, vai além do entregar algo que a pessoa quer, mas talvez para conectá-las, para falar a mesma linguagem, para se fazer entendido, talvez, pelo jeito, o pensar estrategicamente sobre o que eu tenho para oferecer e o meu ouvinte, o marketing então pode me ajudar. Sim, com certeza. Até pensando, por exemplo, que a ideia do marketing não é empurrar para as pessoas o que elas não precisam, mas é discernir as necessidades. Isso pode ser usado no contexto de uma igreja local até mesmo para entender o seu próprio contexto, né? Igual, por exemplo, a gente está aqui, você é da Presbiteriana do Bueno, e eu vi que recentemente vocês fizeram uma feira aqui na praça, aqui em frente, né? Eu não sei como vocês chegaram nessa ideia, não sei se foi só um insight, uma revelação, ou alguma coisa nesse sentido, mas poderia muito bem ter sido através de uma pesquisa com a comunidade local, com as pessoas, os moradores dos prédios aqui em volta, que talvez conversando com eles, conhecendo mesmo a comunidade, eles falaram, a gente sentia falta de, sei lá, uma opção de lazer aqui na praça, alguma atividade cultural, alguma coisa aqui pra gente, pras crianças, pra gente se envolver enquanto bairro, por exemplo. E o marketing, por exemplo, fornece isso, ele fornece esses insights, ele fornece metodologias. E quando eu falo metodologia, parece que é uma coisa muito assim, né? Muito enrijecida e tal, mas metodologia nada mais é do que a forma correta da gente, por exemplo, entender o nosso público. E qual que é o público de uma igreja que está num bairro? É o seu próprio bairro. Então, o marketing ele pode também dar esses recursos para uma igreja, por exemplo, chegar até as pessoas, discernir, talvez no nível mais primário, o que aquelas pessoas estão precisando, como que elas estão precisando ser servidas, né? E aí a igreja entra servindo, então, respondendo a isso que as pessoas falaram e apresentaram enquanto suas demandas, né? E aí nisso entra esse processo de relacionamento com a igreja local, com a sua comunidade, e aí o evangelho é comunicado, e aí começa todo esse processo. E o marketing pode ser usado para isso, né? Igual eu falei, muitas vezes a gente usa de uma forma talvez meio inconsciente, mesmo achando que não tem nada a ver, mas na verdade tem, né? E o marketing pode ajudar, né? O marketing não precisa ser olhado só como a vender algo e ganhar e ter altos lucros, assim. Pelo contrário, todo o processo de envolvimento de uma instituição, de um negócio, de uma pessoa com outras
com o ambiente, com o local, passa pelo marketing, né? O marketing ele tem instrumental para poder capacitar todos esses diálogos e esse reconhecimento local. Excelente. Eu vejo, você citou a nossa experiência na feira, e para quem está nos ouvindo e não sabe do que a gente está falando, a gente teve uma atividade cultural. A gente quis fazer uma feira da Páscoa, onde a gente quis mostrar para o bairro que estamos aqui, queremos trazer visibilidade para a igreja, olha, nós estamos aqui, queremos servi-los. E nesse intuito, então, a gente levou barraca de comida, barraquinha de artesanato, de bazar, brinquedos para as crianças e música. A gente levou bastante atrações musicais no melhor que a gente pôde oferecer, na melhor qualidade que a gente pôde oferecer. Não, a gente não fez uma pesquisa de marketing, a gente não fez algo assim bem estruturadinho, na ponta do lápis, mas foi com esse intuito que eu acho que esbarra muito com os alvos do marketing, os bons alvos do marketing, que é pensar a nossa presença estratégica no bairro que estamos inseridos na cidade. Então, vejo como que a gente pode, inclusive, enriquecer as próximas atividades como igreja de bairro, pensando de forma mais estratégica, mais organizada, com esse instrumental fornecido pelo marketing. E eu vejo, Kaique, que a exemplo dessa ação, muito do mandato cultural, porque nós somos convocados como igreja a cada geração a não apenas interagirmos com a cultura, confrontando, sugerindo o reino de Deus e promovendo, mas também formando cultura, né? Não só como consumidores ou como pessoas que rejeitam a cultura da sua época ou a confrontam, mas também como formadores culturais. E eu vejo que a nossa geração, eu falo pela geração de pastores mais jovens, de líderes evangélicos, de comunicadores evangélicos, de gente que hoje está na frente das salas de aula, das influências digitais. Hoje, as pessoas que estão puxando a ponta do bonde atualmente da nossa geração, nós precisamos ocupar espaços que talvez há algumas gerações para trás abriram-se mão. Por exemplo, as artes, por exemplo, partes como o próprio marketing em si, a publicidade, a propaganda, a mídia social como um todo, o cinema. A gente vê que nós temos atuações muito limitadas. Eu acho que a gente não tem um espaço aqui para aprofundar, que é um caminho sem volta aqui, mas eu não queria deixar de mencionar, ouvindo você falar sobre o marketing, a relevância dele para a nossa geração, como que isso esbarra no mandato cultural. Nós precisamos ocupar espaços que é para a igreja ocupar. E ocupar não necessariamente de forma evangelística, mas ocupar de forma cristã. Sabe, eu acho que nós precisamos de cineastas cristãos fazendo filmes belos. Com a presença fiel, né? Presença fiel, é isso aí. Com a mente redimida por Jesus Cristo, fazendo o que é belo. E eu trouxe essa provocação para o nosso bate-papo, porque eu mencionei a música. A gente cantou músicas cristãs ali, mas o principal intuito ali naquele dia na praça foi fazer algo belo pro bairro. Uma boa comida, um sorriso no rosto, a alegria das crianças e uma postura servil, de estamos aqui para servi-los, nos deixe conhecê-lo melhor. Então a gente estava ali com essa presença de igreja presente, cuidadora de onde está. Então, ao término da feira, limpamos a praça, cuidamos de tudo, vimos como é que estava a jardinagem, recolhemos todo o lixo. Então, essa atitude proativa de cuidado que vai além da evangelização por si. Não é entregar um folheto, é comunicar Jesus, mas também comunicá-lo sendo pessoas civis, sendo cidadãos, sendo formadores de cultura, né? Se nós tivéssemos hoje políticos que amam a Jesus, cineastas que amam a Jesus, motoristas que amam a Jesus e que vivem debaixo da sua tutela, nós estaremos falando de um mundo que tem mais a ver com o reino de Deus, porque essas pessoas respiram o reino de Deus e respondem ao seu rei. E então eu vejo que o marketing pode nos ajudar com essa complexidade, num bom sentido, de pensar melhor a nossa presença fiel, a nossa presença redentiva
na cidade, na internet e em tudo que a gente se meter a fazer, né? Agora, uma pergunta que fica é: como acessar o marketing para eu me preparar como liderança, como um estudante de teologia, ou mesmo como um jovem pastor, líder de ministério, discípulo de Jesus? Como que eu acesso isso? Eu preciso de um profissional, eu preciso de bons livros. Qual que é o caminho, Kaique? Muito bom. Antes de responder, eu vou voltar na questão anterior, que você comentou sobre a questão do mandato cultural. Sim. E tudo mais. E isso é uma questão bem importante assim, para mim, né? Eu gosto de entender essa relação entre fé, cultura e como que a gente se dá nesse ambiente. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente entender, porque geralmente tem alguns jargões assim que a igreja fala, tipo, vamos impactar a cultura, vamos interagir com a cultura, quando na verdade a questão cultural, a gente está imersa nela o tempo todo. Então a gente não é um botão como desse microfone que eu ligo e desligo. Não, agora eu estou interagindo com a cultura, agora eu não estou. A gente está a todo momento, a gente está imerso na cultura, influenciando ela e sendo influenciado por ela. E justamente por isso, por a gente estar imerso culturalmente falando, é que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente produz, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de criar nossos filhos, a nossa forma de lidar com os estudos, a nossa forma de usufruir da praça que tem no nosso bairro, tudo que a gente faz está comunicando algo para as pessoas. Não tem neutralidade nisso, porque nós, enquanto indivíduos, não somos neutros, né? O nosso coração, ele tem uma inclinação religiosa que vai ou em direção a Deus ou ao contrário de Deus, e justamente por isso, nada do que a gente faz é neutro. A forma como eu falo não é neutra, a forma como eu lido com a minha esposa não é neutra, está comunicando algo para as pessoas que estão ao meu redor. E com marketing não é diferente. E é por isso que é importante a gente lidar com ele de uma forma refletida, né? De uma forma biblicamente refletida, não apenas com aquilo que talvez a academia, os gurus ou as técnicas e os livros trazem para a gente, mas passar isso pelo crivo da escritura, passar isso pelo crivo de uma ética bíblica para entender, beleza, isso aqui realmente faz sentido, isso aqui realmente comunica o que eu acredito, Sim. Isso aqui realmente diz respeito às coisas últimas que eu creio. E aí, eu vou dar um exemplo, sem querer tomar muito tempo. Imagina. Mas, por exemplo, quando a gente pensa... Eu trabalho, como você falou, na coordenação estratégica de uma escola. E quando a gente pensa, por exemplo, o que é difundido hoje como marketing digital, em termos de vendas de cursos ou coisa do tipo, a galera fala muito, por exemplo, de os chamados gatilhos mentais, assim, né, que são recursos para fazer as pessoas comprarem e tudo mais. E um desses gatilhos é, por exemplo, a questão da escassez, né? Que é a ideia de tipo, a venda vai acontecer durante só um dia e quem comprar comprou, então compra logo, e aí começa aquela loucura, aquele frenesi, e muitas vezes a pessoa faz aquilo por impulso, e às vezes a gente pode pensar, beleza, isso condiz com aquilo que a gente crê? A gente realmente crê assim, sabendo que o ser humano é caído principalmente, e que nem sempre as decisões que ele toma são as decisões mais adequadas, mais sábias ou mais coerentes. Será que vale a pena a gente forçar isso dessa forma, fazer essa pressão, fazer essa escassez tão grande para fazer as pessoas comprarem ali sem pensar muito, sabendo que a sua capacidade cognitiva foi afetada pelo pecado, que a sua reflexão sobre os seus desejos e necessidades caiu, né? Tem a queda envolvida ali. E a gente fala, não funciona dessa forma, né? Então a gente muda o processo. E aí, dando o exemplo da escola que eu estava falando, a gente adotou uma prática que a gente começou a fazer isso a partir do ano passado, assim, justamente por ter essas reflexões, né? Isso não é algo que a gente simplesmente acordou, vamos ser assim. Não, a gente foi vendo e vendo, não, isso aqui não é tão coerente, vamos começar a mudar. E o que a gente faz agora? A gente faz entre aspas, a live de lançamento, assim, né? Que é quando a gente divulga tudo, fala preço e tudo mais, e geralmente, nas técnicas de mercado, a gente faz essa live, já abre a inscrição logo em seguida, pra galera já assistir, se empolgar e já comprar. Sim. E a gente tá fazendo um processo que é totalmente anti-intuitivo nesse sentido, que a gente faz essa live e só um mês depois que a gente abre as inscrições. Por quê? Porque a gente entende que um mês é suficiente pra pessoa refletir, pensar, se ela estiver ali no impulso, é o tempo pra ela, não, eu não preciso disso, então deixa pra lá. Por quê? Porque a nossa preocupação última não é só vender. Legal. A gente não quer, a gente é uma instituição de ensino, a gente quer formar pessoas e não só vender coisas para as pessoas. Legal. Então tudo isso parte dessa reflexão
bíblica, ética, de uma ética bíblica sobre os processos de marketing. Excelente. E aí eu dei essa volta toda para dizer isso, né? Que a nossa interação cultural é constante, tudo que a gente faz está comunicando algo. E aí no que você perguntou em relação a como que a gente chega até o marketing, eu acho que a melhor forma para isso é entendendo que tem pessoas vocacionadas para isso. Da mesma forma que tem pessoas vocacionadas para o estudo teológico, ainda que qualquer pessoa possa estudar teologia e é incentivado que qualquer cristão, independente do que faça, estude teologia, se aprofunde, mas tem pessoas vocacionadas para o labor teológico, né? Para sentar ali um dia inteiro e refletir e refinar e ver como que fazer uma exegese e tudo mais. E tem pessoas vocacionadas para outra coisa, tem pessoas vocacionadas para lidar com a mídia, para fazer isso aqui que a gente está fazendo funcionar, os cortes, o microfone, a afinação, o ajuste fino. E também tem pessoas vocacionadas para lidar com marketing. Tem pessoas, eu acho que o marketing é uma vocação legítima, assim, e que tem pessoas que são vocacionadas para isso. E a forma da gente chegar, então, até o marketing é por meio dessas pessoas, né? Reconhecendo que Cristo, ele é Senhor também sobre o marketing, né? O senhorio de Cristo não deixa o marketing de fora, mas abraça também. Então é legítimo que nossos irmãos e irmãs atuem na área, estudem, se dediquem, entendam, aprofundem, refinem conceitos, ofereçam algo não só para a igreja, mas para a teoria do marketing de forma geral, para a academia, para o mercado. E eu acho que a melhor forma, então, de nós, assim, pastores, líderes ou qualquer pessoa que queira entender melhor, é buscando esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que já estão naturalmente envolvidas com a área, que se interessam. E aí é muito importante um papel por parte de liderança de não tolir essa vocação, de falar, não, isso aí não tem nada a ver com fé cristã, sai daí, vai fazer outra coisa. Pelo contrário, né? Incentivar e não só incentivar, mas também dar referencial teológico, bíblico, para que elas consigam então fazer essa conexão adequada, de não só absorver tudo que talvez os livros, ou os gurus, ou a academia oferece e trazer o pacote fechado, mas passar por esse critério bíblico, por essa ética bíblica e fazer então esse diálogo, assim. Então acho que o caminho seria esse. Kaique, muito bom. Me sinto encorajado aí a pensar o marketing cada vez mais com mais seriedade e vejo que isso é uma necessidade para nossa turma, a nossa geração aí de comunicadores, de gente envolvida no reino hoje. Dar esse passo em busca da excelência no planejamento estratégico como cristão, como alguém influente, seja num microgrupo, em larga escala, seja digital ou presencialmente. Que bom. Eu espero que sim, as áreas das ciências que hoje tangem a comunicação sejam cada vez mais melhor usadas pela igreja. E por melhor usada, eu não estou falando de intensidade ou de quantidade, eu estou falando de qualidade mesmo. Né? E esse nosso bate-papo aqui sugere isso, envolvendo, sobretudo, essa visão estratégica para o nosso posicionamento, né, na cultura. Não é opcional, como você disse. A gente não escolhe se vai interagir com a cultura. Eu ouço isso e lembro de Jesus orando em João 17, falando: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É uma responsabilidade nossa diante dessa oração sempre tentar distinguir entre o que é mundo e o que é mal. Eu vivo no mundo e me afasto do mal, eu vivo no mundo, confronto o mal, eu vivo no mundo, fujo do mal e da sua aparência, mas eu não tenho a opção de não estar no mundo. Eu vou ter que viver no mundo, eu vou ter que interagir com a cultura e sabendo que tem de mal ou não ali. E vejo que a gente pode pegar qualquer coisa boa e usá-la de forma negativa, né? É a nossa má gestão cultural, como a comunicação, a publicidade, o marketing, a manipulação, a venda a qualquer custo. Eu quero dar uma palavra de elogio aqui pela ousada tarefa de vocês aí de serem fiéis na estratégia e irem contra a cultura daquilo que seria um bom retorno financeiro. Mas que interessante ver isso, né? Eu não posso... Deixa eu fazer essa tradução da minha leitura, da minha tradução da postura de vocês, da fidelidade de vocês. Eu não posso me conectar com os plugs
queda na pessoa, né? Com os sinais da queda no ser humano. Por exemplo, a ganância, o impulso, a responsabilidade, a avareza, poderia ser inclusive a luxúria, né? A gente às vezes tem propostas culturais que fazem conexão com esses plugs, com esses sinais da queda em nós. A gente tem que pensar sobre isso, né, Kaique? É interessante. Eu não posso despertar no outro algo caído para oferecer algo redimido. O caminho importa. Eu acho que é isso, né? Sim, seria incoerente, né? A gente tentar... Ainda que a gente esteja oferecendo a melhor coisa possível, essa coisa não pode ser oferecida de qualquer jeito e de qualquer forma. E eu lembro muito, assim, sem querer fazer um anacronismo, assim, né? Obviamente, mas eu lembro muito de Jesus, quando a gente pega nos evangelhos e vai ver como que Jesus, ele oferece o próprio evangelho para as pessoas. E aí, fazendo uma analogia aqui, tá? Por favor, não façam um corte só dessa fala minha e joguem aí como se eu estivesse falando besteira aqui. Mas como se Jesus estivesse, pensando assim, numa perspectiva de marketing, como se Jesus estivesse oferecendo um produto que é o evangelho. E pensando nessa perspectiva, seria o melhor produto do mundo. Seria aquele produto que qualquer ser humano precisa, né? Todo ser humano, todo indivíduo precisa da mensagem do evangelho, da mensagem de salvação, precisa ser redimido por Cristo. Então é o melhor produto do mundo, nessa linguagem metafórica, analógica aqui. Thumbnail, Jesus, marqueteiro, pragmatista. E aí eu tô queimado, cancelado pelo resto da vida. Mas... partindo desse pressuposto, né, que Jesus, e de fato é uma verdade, aquilo que Jesus está oferecendo é a melhor coisa do mundo, você não vê Jesus oferecendo o evangelho para as pessoas, falando do evangelho para as pessoas de qualquer jeito. Jesus, ele inclusive coloca, entre aspas, as cláusulas desse produto que ele está oferecendo. Ele não chega para as pessoas e fala, eu tenho o evangelho para te oferecer do jeito que você quer. Não. Ele às vezes fala, beleza, mas você vai ter que abandonar isso aí. Sim. Deixa a sua casa e vem me seguir. Abre mão das suas riquezas e caminha comigo. Ele coloca os termos. Ele coloca os termos. Ele é honesto naquilo que ele está oferecendo. Ele é honesto em dizer, vocês querem caminhar comigo? Beleza, mas vocês vão sofrer perseguição. Sim. Vocês querem caminhar comigo? Vocês querem receber isso que eu estou oferecendo? Tudo bem, mas vocês vão passar por problemas. Sim. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão, né, ter uma série de adversidades por conta daquilo que vocês estão professando. Então Jesus, ele não esconde os, entre aspas, muito entre aspas aqui, os pontos contra da coisa. Sim. Ele não quer oferecer a qualquer custo só para ter mais gente que aceitou o evangelho e agora tem uma multidão caminhando junto. Não, ele é honesto, ele fala daquilo de benefício que o evangelho proporciona para o indivíduo, que é a sua salvação de si próprio e do seu pecado e desse mundo caído. Mas ele também coloca que isso não é a qualquer custo, isso não é de qualquer jeito, ele estabelece os termos para isso. Sim. E eu acho que isso nos ensina muito. Sim. Quando a gente está falando, por exemplo, do marketing, né? De uma forma adequada, coerente de fazer marketing, que é entender que, primeiro, nosso produto não é tão bom quanto o produto de Jesus, né? O que a gente está oferecendo não é tão completo, pleno e traz uma satisfação última como o evangelho, então já começa por aí. Mas, muitas vezes, o que a gente está oferecendo não vai ser adequado para uma pessoa. Talvez a pessoa não precise estudar no Invisible College, ela precisa ir para uma faculdade, ela precisa ir para um seminário e a gente não vai atendê-la. Então, cabe a nós sermos honestos de falar, olha, para o seu caso, o nosso curso não atende. Sim. Eu te recomendo ir para tal ou tal instituição, fazer tal ou tal caminho. Ou então, beleza, te atende, mas lembra que você vai precisar de X horas de dedicação para você conseguir acompanhar os estudos, que as suas terças-feiras à noite vão ficar comprometidas porque a gente vai ter encontros ao vivo. Não é simplesmente chegar e ignorar tudo isso só para ter a pessoa. Sim. E depois ela que se vire e aí o prazo de cancelamento já passou, o problema dela. Sim. E eu já recebi meu dinheiro. Não é isso. Exato. É servir a pessoa, né? Inclusive tem um autor chamado Seth Godin, que ele não é um cristão assim, mas ele traz uma definição de marketing que eu acho maravilhosa, embora muita gente ache ela meio romantizada, que ele vai falar que marketing é um ato generoso de servir. E eu acho isso muito bonito, porque apesar, tem um certo romantismo aí, mas o papel do profissional de marketing é nada mais do que servir as pessoas, é levar até as pessoas aquilo que elas estão buscando, aquilo que elas precisam, e às vezes até aquilo que elas estão buscando, mas não precisam, ele falar, isso aqui não é adequado para você, não compre, por exemplo, o nosso curso, faça outra instituição porque não é adequado para você, é ter essa sensibilidade
de não apenas querer vender, mas de querer servir aquela pessoa com a melhor coisa possível que a gente pode oferecer para ela. Então, eu acho que tem muito disso assim, no papel do marketing e pensando na perspectiva cristã de oferecer e usufruir do marketing. Eu estou entendendo isso como usar o marketing como uma forma de pensar o planejamento, a ação estratégica, com o compromisso firmado com o resultado. Ou seja, se o compromisso é a formação educacional da pessoa, tem muita coisa no caminho que eu não posso perder, ou que eu não posso aceitar de qualquer jeito. Falando da escola, aplicando a realidade da escola. Se o meu alvo enquanto igreja é formar discípulos de Cristo, eu preciso então pensar a minha estratégia, a minha comunicação, a minha recepção, captação, abordagem, sem comprometer esse alvo, né? Então, as ações estratégicas vão ter que fortalecer, vão ter que estar em compromisso com esse alvo de formar o discípulo. E isso faz todo sentido. Sim. Vou dar um exemplo aqui de passagem, mas hoje a gente vê uma falta de ênfase na instituição, no pertencer a uma igreja local. Hoje a gente vê um esvaziamento, de certa forma, em alguma demanda, em alguma medida, da nossa geração, de esvaziar a necessidade ou apreço pela comunidade presente, a comunidade física, a igreja. E isso não é um movimento que eu acho que começa no indivíduo. Eu acho que ele começou já há um tempo atrás, antes de pandemia, um movimento que instituições desvalorizaram o próprio pertencimento. Ao não valorizarem, por exemplo, falando de igreja, a membresia, o pertencimento ali como membros uns dos outros, falando da base teórica bíblica, como o corpo de Cristo, agora na parte prática histórica, como uma aliança pública, um compromisso público, comunitário, que envolve ali uma caminhada junto, que envolve um andar junto, figurativamente falando e literalmente falando, mas seguir a vida com o outro é o pacto comunitário, é a membresia, a antiga membresia de igreja. Algo que, em grande parte, eu falo assim, para muitos movimentos está em desuso, está em descrédito. E eu acho que isso tem a ver com essa falta de compromisso com o resultado, que deveria ser a formação de discípulos, na promoção da glória de Deus. Porque muitos desses movimentos, aqui eu corro o risco de ser grosseiro na análise, mas muitos desses movimentos que enfraqueceram a ênfase no pertencimento e no pacto comunitário, colocaram uma ênfase desequilibrada na captação de pessoas e na publicidade de movimentos, de eventos, de ações. E aí você tem teologias que surgem circunstancialmente, teologia disso, teologia daquilo outro, que marcam movimentos. E você vê talvez muito mais movimentos acontecendo dentro das comunidades ou do nosso público do que necessariamente aquele simples do pertencimento, da membresia, de fazer parte de um grupo que caminha junto, que divide seus problemas, suas alegrias e tem um compromisso local. Eu acho que, nesse sentido, o marketing pode me ajudar a pensar a melhor forma de escalonar a minha estratégia para os compromissos que eu não posso abrir mão, os alvos que eu quero alcançar. Só que eu preciso voltar para a Bíblia, como você falou sobre Jesus, em ele não fazer concessões consigo próprio, nem com o outro, ele não abrir mão dos critérios. Eu vejo a palavra dele quando ele diz: quem crê em mim, conforme a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é um versículo que eu acho chave nessa mente bíblica necessária. Eu preciso crer em Cristo conforme a escritura. É um padrão para tudo isso. Como Jesus mesmo estabeleceu os critérios do discipulado e da caminhada com ele, toda a minha análise hoje cultural vai ter que ser conforme as escrituras e não de uma forma livre e independente. Eu acho que isso tudo nos deixa perto de um pensamento agora sobre eu ser cristão
estar diante de oportunidades de conectividade e comunicação, bem como estratégicas, ou seja, estar diante de ferramentas do marketing, por exemplo, e ter uma responsabilidade de adoração teológica e também missional. Eu acho que isso nos leva para o nicho da ética. Como que eu, como cristão, vou me envolver com todo esse ferramental / necessidade / oportunidade, responsabilidade que o marketing me traz? Ele pode me preparar, ele pode me organizar, ele pode alavancar os processos, aumentar a produtividade. Eu não quero ser pragmatista aqui na minha fala, mas ele pode aumentar a produtividade, a inteligência dos nossos processos enquanto comunicadores do evangelho, enquanto plantadores de igreja ou enquanto igreja presente no bairro, na cidade. Eu já entendi o potencial do marketing nesse sentido. Mas eu vejo que a gente começou a lidar agora com uma questão de uma postura de testemunha de Cristo nesse sentido, ao me envolver com essas oportunidades, com a rede social, com a internet, com a comunicação digital, presencial. E aí, Kaique? Eu acho que a pergunta que nos fica agora é: eu preciso de uma ética cristã para lidar com o marketing? E eu faço essa pergunta já sabendo a sua resposta, mas eu queria muito que você nos falasse sobre isso, porque é justamente o seu livro que você está escrevendo. A gente está acompanhando os recortes que você posta nos seus stories, então a gente está vendo pequenas pinceladas. Eu imagino que esteja quase para sair, mas eu queria que você falasse aí, não sei se é segredo o título do livro, enfim, não tô te apertando aqui não, mas eu queria que você falasse desse projeto, essa preocupação sua, como é que ela surgiu? Por que é importante pensar a ética cristã e o marketing? Eu acho que isso nos deixa aqui numa reta final do nosso bate-papo e de uma sugestão aí da sua produção para nós. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso aí? Claro, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E a ideia do livro, na verdade, não surgiu como livro, assim. Na verdade, eu nunca tive a intenção de escrever nada, até porque eu não me sinto capaz para isso, mas surgiu de uma busca a partir do momento que, desde quando eu comecei a trabalhar no Invisible College e aí lidar diretamente com marketing, que até então eu trabalhava mais na área específica de design, de criação gráfica, visual, e aí eu fiz a especialização ainda trabalhando como designer, e aí veio o Invisible College, e aí no Invisible College, aí sim eu tô atuando diretamente com marketing. E eu falei, cara, então comecei a buscar, né, algumas referências, tudo mais, ler alguma coisa aqui, outra ali. E eu falei, eu preciso, na verdade, buscar algum referencial de autor cristão que está aplicando marketing, né? Porque a gente tem isso para as artes, a gente tem isso para a música, tem isso para uma série de áreas, sociologia, filosofia, quase toda área você tem uma reflexão bíblica cristã e que bom que a gente tem. E aí eu fui buscar sobre o marketing, especificamente sobre uma ética cristã para o marketing, né? Eu não queria, porque a gente tem até alguns materiais, por exemplo, marketing para a igreja, marketing ministério, mas eu queria algo biblicamente ético para o marketing no mercado, não para a igreja, porque não era onde eu estava atuando. E aí, para minha surpresa, eu não encontrei nada, assim, eu não encontrei nenhum autor, ninguém falando sobre ética cristã aplicada para o marketing no contexto de mercado. Eu falei, caramba, não é possível que não exista, né? E me parece um caminho inverso, né? A gente sempre vê as ferramentas do marketing para o cristão, para a igreja, para o ministério. Sua proposta foi o caminho inverso. Como que eu posso iluminar o marketing? Exatamente. Pensar a partir das escrituras, de uma ética bíblica, como que o marketing pode atuar de uma forma coerente com o que a gente crê. E aí eu não encontrei. E aí eu falei, cara, já que eu não encontrei, então eu vou ter que tentar por mim mesmo ir atrás. E aí eu comecei a estudar ética mesmo. Comecei a estudar, sei lá, cosmovisão. E aí como o marketing é essa área quase que multidisciplinar, de um certo sentido, pelo menos que tangencia outras áreas, aí eu tive que ler uma coisa ou outra aqui de, sei lá, psicologia, antropologia, filosofia, mesmo não sendo minhas áreas, mas pelo menos para entender algumas questões. E aí foi quando o Pedro falou, cara, o Pedro, né, é coordenador pedagógico do Invisible College, é a escola que eu trabalho, e ele falou, cara, já que você está estudando tudo isso para aplicar para a gente, por que você não grava um curso
para passar isso para frente, né? Porque isso é uma demanda que com certeza outros profissionais, outras pessoas estão interessadas também. E aí a gente criou um curso chamado Call to Action, que é a ética cristã aplicada no marketing e na comunicação. Sim. E daí, por conta do curso, veio então um convite da Thomas Nelson, que é uma editora aqui do Brasil, a Thomas Nelson Brasil, para a gente pegar então esse curso e, entre aspas, transformar ele em um livro, né? Em pegar o conteúdo que foi apresentado, mudar a linguagem, né? Mudar o formato, obviamente, e aplicá-lo em um livro. E aí a ideia é essa, a gente está trabalhando nisso, a ideia é que saia no segundo semestre de 2022. A gente está refinando o texto e tudo mais. E aí, respondendo a primeira pergunta, por que a gente precisa, né, de uma ética cristã? Já está pressuposto que precisa, mas por que precisa? Porque quando a gente vai investigar uma ética secular do marketing, uma ética da academia e tudo mais, e é muito curioso porque, da mesma forma, quase não tem nada falando sobre ética nem na esfera secular. Assim, obviamente, tem alguns artigos aqui e ali, um capítulo de livro aqui e ali, mas é muito pouco, dada a seriedade e a importância do assunto. E aí, quando você vai para a ética secular, basicamente, e aqui eu estou sendo bem reducionista, mas só para entender onde eu quero chegar, o que a ética secular vai dizer é: o marketing ele é ético quando ele atende às exigências sociais, ou seja, ele atende à legislação, ele atende ao interesse dos grupos de consumidores, ele não está fazendo nada ilegal. Quando ele não está fazendo nada ilegal, ele é ético. A ética secular entende dessa forma. É um campo neutro. Em certo sentido, é um campo neutro nesse sentido. É um 0 a 0. É um 0 a 0. Se eu não estou fazendo nada de errado, então eu estou fazendo certo. É uma coisa quase que excludente, assim. E eu falei, cara, mas eu acho que isso é insuficiente. E aí, isso é insuficiente porque tem algumas questões que a gente pode entender como não sendo erradas, não sendo ilegais, não sendo crime, por exemplo, mas que não, por exemplo, respeita a dignidade humana, que é tão cara para o cristianismo. Sim. Não respeita a integralidade do ser humano como um ser criado à imagem de Deus. Que se eu paro para pensar que quando eu estou fazendo algo para manipular um indivíduo, e ainda que eu manipule legalmente falando, mas tem alguma técnica, alguma coisa ali para fazer a pessoa se enganar, para fazer ela querer um serviço sem saber muito bem das contrapartidas que isso vai ter para ela, como a gente sempre vê, por exemplo, em telefonia móvel, né, que é sempre uma questão tensa, assim, que você faz um plano e depois vem cobrança que você não sabia que tinha, mas estava lá no contrato que ninguém lê, ninguém te passa para ler também. Eles não estão fazendo nada ilegal. É legal e danoso. Exatamente. E a gente para e pensa, isso é condizente com um outro ser humano, que ele foi criado à imagem e a semelhança de Deus, que é portador da imagem de Deus, ainda que ele não seja um cristão, mas ele porta essa imagem de Deus por ser uma criatura feita pelo próprio Deus. Calvino cita isso, né? Quando eu causo dano ao outro, que é a imagem de Deus, eu estou fazendo um dano ao próprio Deus, né? Exatamente. Então, isso começou a me instigar algumas questões. E falar, cara, não é porque a gente está atendendo a legislação que a gente está agindo de uma forma biblicamente ética. Secularmente pode até ser. Biblicamente não é. E aí então a gente começa então a perceber essas nuances, a gente começa a entender então que a gente está lidando com essa pessoa que tem uma dignidade intrínseca, a qual eu preciso servir e não só buscar os meus próprios interesses, não só usufruir dela, quase que uma objetificação para ter os meus interesses financeiros, comerciais satisfeitos, mas de fato eu tenho que servi-la, ainda que isso signifique muitas vezes não me trazer um retorno financeiro. E a gente começa então a investigar isso. E óbvio, as escrituras não falam de marketing, né? Até porque nem existia marketing quando o cânon foi escrito e compilado e tudo mais. O marketing é uma ciência de 100 anos para cá, né? Surgiu ali enquanto ciência mesmo, 1900. Mas nas escrituras a gente tem princípios, a gente tem ordenanças da parte de Deus. O decálogo, por exemplo, é um material riquíssimo. Ainda que hoje em dia, quando a gente fala decálogo, parece que fede mofo, assim, né? Aquela coisa que não, o que isso tem a ver com a gente vivendo aqui em 2022, metaverso, tecnologia, Alexa, e a gente vai falar de decálogo. Sim, a gente vai falar de decálogo, porque ali está o resumo da lei que se aplica para a gente. Ali, por exemplo, a gente vai ver Deus dando ordenanças que parecem no sentido estrito, que não tem nada a ver com marketing, como, por exemplo, não furtarás, por exemplo. E aí a gente começa a tentar trazer isso para cá, numa aplicação mais contemporânea, e pensar, será que quando eu estou vendendo, por exemplo, anuncio, sei lá, uma live, vou ensinar você
a gravar um podcast e na live eu só tô enrolando e não ensino nada para no fim vender um curso, será que eu não tô roubando o tempo de alguém? Que nos dias de hoje o tempo é um recurso precioso. É uma forma de defraudar. É uma forma de defraudar. Então a gente começa a ver, se a gente pega as escrituras e tenta aplicá-las para o contexto contemporâneo, para as situações e os contextos que a gente vive hoje, a gente vai ver que tem muitos princípios ali que nos dão base para uma atuação eticamente bíblica do marketing, de uma forma que a gente não precisa deixar o marketing de lado, entendendo, tem uma ideia muito legal para a gente entender de uma forma mais clara, e você deve saber muito bem isso, que é a ideia de estrutura e direção. Uma estrutura, ela pode ter diferentes direções, a gente pode direcioná-la, né, para Deus, sim, em direção aos propósitos de Deus, ou em desobediência a Deus, né, em contribuição com o mal. Então, entendendo o marketing como uma estrutura, eu não preciso abandoná-la, eu só preciso mudar a direção dela, deixar de usar o marketing para os interesses egoístas, sim, humanos e que nada contribuem com o plano de Deus para o mundo, sim, e usá-lo de uma forma que aponta para a redenção, usá-lo de uma forma que vai servir as pessoas, vai contribuir para que as pessoas tenham aquilo que elas precisam e gerar um benefício mútuo. Então, a ética cristã bíblica, ela é importante por isso, porque uma ética secular é insuficiente. Essa é a leitura que eu faço. Talvez eu vou apanhar um pouco por falar isso, mas na minha leitura é insuficiente. E as escrituras nos dá algo muito mais robusto, muito mais sólido para a gente, então, atuar enquanto profissionais, sim, de marketing, de comunicação, design, publicidade, o que for, qualquer área da nossa vida. Assim. A ideia é que o meu valor e a minha justiça têm que excederem muito a dos fariseus. Exatamente. A gente já viu isso acontecendo na escritura. Não basta, não pode empatar. A gente tem motivo para ir além. Talvez seja isso, né? Você trouxe a ideia do decálogo para o raciocínio e eu vejo muito do que você defendeu enquanto cristão lidando com marketing, enquanto cristão lidando com marketing nos negócios que você influencia e também no que você está sugerindo, na própria essência teórica do decálogo, que a gente poderia dividir em duas grandes partes: a vida até o referente diante do Senhor e a partir dele, e a vida em consideração ao próximo. Ali tem muito altruísmo, tem muita solidariedade, tem muita, enquanto eu obedeço, tem muito de respeitar o outro e querer o bem do outro como eu quero a mim mesmo. E tudo que você está defendendo aqui dentro do marketing, Kaique, eu acho que tem a ver com isso, né? É algo humano, é respeitar o ser humano enquanto ser humano. E eu faço isso enquanto conectado com Deus. Então eu trago o meu cristianismo para a ciência que está me ajudando aqui. Eu trago o meu testemunho com Cristo para esse ferramental. É por aí, então, a proposta de ter uma ética cristã aplicada ao marketing. Não pode deixar de ser crente para lidar com marketing. Eu venho como crente. Exatamente, né? A gente romper essa dualidade, né? Essa dicotomia, como se fossem duas coisas que não se dialogam, mas pensando numa própria perspectiva bíblica para a realidade, né? Uma ideia de que Deus criou todas as coisas, essas coisas foram corrompidas e virá uma redenção. A gente entender que nosso papel hoje, reconhecendo isso, é entender quais são esses aspectos criacionais, esses potenciais criacionais que Deus nos deu para que a gente os desenvolva, reconhecer como que a queda está afetando isso, né? Quais são as manchas que o pecado trouxe, e pensar naquilo que a gente pode chamar de ações curativas, né? Ou seja, legal, como que a gente pode atuar no nosso trabalho, e aqui isso vai além do marketing, né? Vai para qualquer área, sim, mas como que a gente pode atuar nesse trabalho de forma a apontar para esse pecado que existe de uma forma contrapondo, né, essa mancha do pecado, e ao mesmo tempo apontando para a redenção que virá, que já foi iniciada por Cristo e que será consumada um dia, né? Apontar para essa nova realidade que um dia virá, onde todas as coisas serão plenas, não haverá dor, maldade, enganação, mentira. E aí eu acho que nosso papel é um pouco disso, né? É poder apontar para as pessoas essa nova realidade que nós já cremos e já reconhecemos, ainda que ela não seja plena, mas que nós temos essa convicção que um dia será. Então é fazer isso, é trabalhar, viver, apontando para essa nova realidade de redenção. Fantástico. Kaique, muito bom. Estamos aguardando esse livro aí. Para quem é esse livro?
É para a igreja? É para um profissional de marketing apenas? Quem vai ganhar com esse livro? Ele é pensado para todo mundo que lida de alguma forma com mídia, com marketing, com comunicação no seu aspecto mais geral, né? Design, publicidade e tudo mais. Porque, embora ele seja uma ética cristã para o marketing, né? O título dele seja esse, mas nele a gente tangencia uma série de questões justamente porque o marketing é uma área que tangencia várias questões. Sim. Então lá a gente vai falar um pouco sobre uma reflexão sobre fé e tecnologia, sobre o uso das mídias e o impacto delas na nossa vida, uma perspectiva do próprio mandato cultural que você comentou. E aí a gente vai fazendo esse percurso e afunilando e passando pelo marketing. Então é para isso, é para profissionais da área, para pessoas que servem nas suas igrejas locais, seja como profissionais, sejam como voluntários, para quem lida com mídia de forma geral, né? Um pastor que tem um perfil no Instagram e que produz conteúdo para esse seu perfil, ou para um empresário, uma pessoa que tem algum negócio que também usa das mídias e, enfim, das diversas plataformas para promover o seu negócio. É para todo esse público que busca, que de alguma forma se comunica, que de alguma forma está usufruindo de mídias sociais, está usufruindo da comunicação. Excelente. E quer fazer isso de uma forma biblicamente ética, né? Claro que o livro ele não é um esgotamento do assunto, pelo contrário, ele é um primeiro passo, assim. Com certeza. Principalmente se minha tese estiver certa de que é o primeiro material sobre isso especificamente. Então ele é só um primeiro passo para dali a gente continuar esse processo de desenvolvendo e percebendo novas questões, apontando, aplicando, fazendo críticas. Então, esse material assim, é um primeiro passo para a gente tentar cada vez mais expressar biblicamente, e por biblicamente não quer dizer evangelisticamente no sentido restrito do termo, mas a partir de uma ética, de uma compreensão bíblica da área que a gente atua. Excelente. Kaique, eu espero que esse livro seja provocativo no ponto de vista dos outros autores, do nosso mercado de publicações brasileiras, que desperte inclusive o mercado de edições para nos trazer, nos dar mais ferramentas nessa área. Eu quero agradecer o seu empenho aqui, eu louvo a Deus pelo seu esforço acadêmico nesse sentido. Tenho certeza que a gente vai ganhar, eu particularmente já estou acompanhando. Ganhei muito com a sua conversa aqui hoje, espero que a igreja também se encoraje a se preparar melhor no quesito comunicação. Falo isso como hoje pastor de igreja, como membro de igreja, mas falo também pela nossa geração de líderes, de liderança. Eu espero que esse bate-papo nosso os encoraje a nossa geração a se preparar mais, a se aprofundar, usar as boas ferramentas disponíveis no marketing, na comunicação, para a gente continuar trazendo relevância para a nossa era, para nossas conexões, para nosso alcance. Tá? E eu acho que a gente tem muito que amadurecer num momento tão exigente da nossa comunicação. E eu tenho certeza que as ferramentas do marketing estão aí para nos ajudar. Quem sabe uma próxima empreitada seja uma conferência onde a gente trate sobre o marketing como um serviço cristão. Bom demais. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É um privilégio, assim, poder falar sobre isso, né? Poder, de alguma forma, tentar contribuir, assim, tentar promover algum tipo de reflexão. Excelente. Então, muito obrigado. É sempre um prazer poder falar desse assunto e conte comigo, assim, para o que precisar, para a gente conversar sobre isso. Obrigado. À disposição. Obrigado. Foi um prazer te ouvir. Espero que mais pessoas possam ser alcançadas também com essa provocação nossa aqui. Esse é um episódio, é o nosso primeiro episódio aqui. Eu quero agradecer quem está nos ouvindo. Espalhe essa notícia, que outras pessoas possam ser encorajadas a pensar com mais profundidade o marketing, a ética cristã e a comunicação nossa enquanto discípulos de Cristo para a nossa geração. Esse é o Cajado de Papel, eu sou o pastor Giovanni Zardini e fico muito feliz de estar acompanhando a sua geração, a minha geração nesse tempo. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até um próximo episódio.